Bom, Arnold, é o seguinte, eu lembro sempre de você quando eu estou dando as minhas consultas, porque eu penso o seguinte, o problema não é o problema. O problema é como a gente vê o problema e quantas opções a gente tem de solucionar aquilo que a gente chama de problema, né? Mas eu percebo que muita gente tem poucas opções de ter muitas percepções sobre aquilo que a gente chama de problema. E como eu vejo o teu progresso no dia a dia, através de você ser um cara muito estudioso, um cara que investe em aprender pra caramba, por isso eu te admiro tanto, eu queria saber o seguinte, qual é a importância que tem o conhecimento e o aprendizado na tua vida, hoje você olhando para trás, o passado, qual é a importância que tem? Fala pra gente aí a tua experiência de aprender, e tanto conhecimento que você investe em aprender. Sim, doutor. Doutor, eu costumo falar para as pessoas que o investimento em educação hoje tornou-se uma necessidade, né? Até mesmo para a gente poder entender uma notícia no jornal, até mesmo esse conteúdo médico que o senhor nos traz muitas informações, qualquer coisa hoje exige-se da gente uma necessidade de uma certa educação para entender, né? Então o investimento em educação é fundamental para a nossa evolução como ser humano, como pessoa. Esse investimento pode ser feito em cursos, pode ser feito em livros, faculdade, mentorias, tem uma gama aí de opções para que as pessoas elas melhorem a sua capacidade cognitiva através do investimento em educação, né? Então a educação hoje é fundamental para até mesmo navegar no Brasil como o nosso, cheio de problemas, desigualdades, dificuldades econômicas, profissionais, e até mesmo problemas de relação social, de capacidade comunicativa com amigos, com familiares. Existe da gente uma certa educação para entender, e é o que nós fazemos muito aqui na Doutor, ensinar para as pessoas através da atividade física e através da medicina, da sua especialidade, a importância das pessoas. Esse mesmo trabalho, esse conteúdo aqui é uma forma de psicoeducação, né? Então, basicamente é isso, é assim que eu enxergo, doutor Álvaro, pequenos investimentos na gente. E a academia também é um investimento. Você ir ao médico é uma espécie de investimento. É um investimento que no longo prazo, além de você diluir ele, você tem um ganho absurdo, né? O investimento ele se tornou pequenininho dentro, de uma gama de ofertas que ele te traz, né? Resolve um monte de problemas. E me diz uma coisa, e como é que você vê a estatística de que cada 100 pessoas que a gente apresenta uma série de ambientes, de contextos de aprendizado para ação, para motivação, para transformação, para mudança, como é que esse percentual de 10% ele não aumenta? O que falta assim na atual conjuntura para você, na tua opinião? Porque eu quero a tua opinião, porque eu sei que você está entre esses 10%. Entre a pessoa que compra a ideia de aprender a aprender, de aprender a ter um repertório de alternativas para a solução de problemas, e aquelas pessoas que insistem em ficar com o que tem, sabendo que o que tem não traz o resultado que elas querem. Como é que você vê essa história? Sim, eu entendi. Doutor Álvaro, parte do princípio que a pessoa ela precisa olhar com honestidade, com humildade a sua realidade, e quando você olha a sua realidade e você tem humildade para enxergar que você pode melhorar, precisa melhorar, e quando você melhora, as pessoas em volta de você melhoram também, né? Só que para isso existe esse esforço, né? Existe uma certa ambição. Eu já escutei de algumas pessoas assim, mas eu não tenho ambição nenhuma, e elas falam assim, como se fosse uma virtude excessiva, né? Quase uma santidade, é quase como se ela quisesse dizer o seguinte: eu preciso ser canonizada, né? Digamos assim. Mas só que uma certa ambição ela é importante para a nossa evolução como pessoa. Quando você ambiciona ter coisas melhores, quando você ambiciona ser um profissional melhor, quando você se ambiciona ser um médico melhor, um enfermeiro melhor, um trabalhador melhor, um ser humano melhor, um filho melhor, não só você ganha, mas como toda a sociedade também ganha. E quando você enxerga isso, você passa a entender que você precisa de ferramentas adequadas para essa melhora. E quais são as ferramentas adequadas? Nós temos uma gama, várias opções. Pode ser um investimento de R$20
em algo que vai te tornar altamente produtivo, pode ser um investimento de R$1.000 que vai te tornar uma pessoa altamente produtiva. Então, esses valores eles são altamente subjetivos também, né? Não necessariamente algo que é muito custoso vai te trazer um benefício X, né? Ou às vezes algo também é muito barato, também não vai te trazer um benefício que você também está almejando. Então, essa percepção, só a pessoa, só o indivíduo, através da sua subjetividade, através da sua particularidade, ela consegue entender. Então, assim, e ler o cenário, né? Não é porque também algumas pessoas estão... Tem muita gente vendendo um monte de coisas aí no Instagram, até a ideia, até você trabalhar uma ideia, é uma espécie de venda também. Às vezes não tem uma remuneração econômica, um dispêndio econômico naquela venda, mas tem uma ideia, uma questão de você vender uma ideia, vender um raciocínio, é uma espécie de venda também, né? E isso gera um certo impacto positivo ou negativo, dependendo daquilo que você está consumindo e daquilo também de quem está te vendendo. O que você acha, por exemplo, eu, na minha percepção, eu vejo muita gente muito boa, com expertise naquilo que elas fazem, vendendo os cursos super interessantes para que as pessoas possam adquirir o conhecimento, as estratégias, os comportamentos e principalmente os sentimentos. Porque se não tiver o sentimento, não vai ter nada. Mas o sentimento, aquele ganho de aumento dos mapas mentais, possam fazer ela tomar decisões e fazer escolhas diferentes, mas elas precisam comprar o curso, evidentemente, para investir no aprendizado. Aí você, qual é a tua opinião? Você é a favor de comprar esses cursos, a favor de investir nesses cursos? Ou você é, como muita gente, contra e rotula todo mundo como vendedor de sonhos e vendedor de sonhos sem objetivos e sonhos sem materialização de resultados? Sim. Você é contra esses cursos ou você é a favor desses cursos? Ô, doutor Álvaro, o senhor sabe que eu sou um cara que gosta muito de estudar, ler bastante, e na pandemia, assim que estava chegando a pandemia, eu assisti uma aula da PUC, e o professor estava falando assim, que a internet, cursos EAD, faculdade, etc e tal, isso aí seria um problema para a humanidade, que as pessoas não iam aderir, e que o presencial e aquela velha forma de ensinar seria ainda predominante, e que novos aparatos tecnológicos não criariam nenhum benefício, e as pessoas também não iriam aderir a nada disso, né? E isso antes da pandemia, quase próximo da pandemia. Hoje nós estamos em 2026 e a educação, né, a informação, quando a gente fala informação e educação, abre um parênteses, cursos e mentorias estão nesse quadro, nesse nicho de mercado. Então, assim, nunca a educação esteve tão plural, esteve tão democrática e acessível na mão de todas as pessoas. Hoje, através da internet e do celular. Hoje, em qualquer lugar que você vai, tem um Wi-Fi, uma rede Wi-Fi, a pessoa pode apreciar um curso. Obviamente, tem cursos e cursos, tem investimentos que vale a pena, tem investimento que não vale a pena. Isso cabe o paciente, o nosso ouvinte e o nosso pessoa que nos segue avaliar. Mas eu acho que é totalmente positivo qualquer tipo de iniciativa individual, porque, como eu estava falando anteriormente, para o senhor, o Brasil nunca esteve tão aberto a novas ideias. Eu resumo aqui essa entrevista da seguinte maneira. Eu tive a professora doutora Virginia Satir, que ela dizia que o problema não é o problema é como você vê o problema. Aí, para ela modificar a nossa cabeça, o que ela fez? Ela escreveu um livro explicando 256 maneiras de lavar a louça. Então ela fez um livro e ela botou 256 maneiras diferentes de você lavar a louça. Depois que ela escreveu esse livro, ela abriu a minha cabeça com uma metáfora. Toda vez que eu vou lavar a louça, eu só tenho 2 ou 3 estratégias de lavar a louça. Mas eu me lembro que é possível você abrir um leque de opções para você explorar o mundo e ter resultados diferentes. Não você ficar querendo o resultado, fazendo sempre as mesmas estratégias e não está dando certo. É isso aí. Mas eu fiquei feliz com as tuas respostas. É um caminho, né? O que você tem aí para concluir? Eu acho também que com essa onda de TDAH, a onda de informação também, ela tem o seu lado positivo e o lado negativo, O lado negativo é o excesso de informação e a baixa capacidade cognitiva de interpretar essas informações ou de forma acelerada fazer com que a nossa mente, através dos mecanismos sinápticos, a neuroplasticidade, crie um excesso de informação sem uma certa filtragem
né, racional sobre aquelas coisas. O que eu quero dizer com isso? Começa a se criar um monte de achismo, né? Eu tenho TDAH, eu tenho ansiedade. Mas quanto maior o teu nível de conhecimento, quanto maior a qualidade das informações que você tem, quanto maior o conhecimento estratégico que você tem sobre mapear os problemas, melhor vai ser o seu filtro e melhores serão suas escolhas e suas decisões. Perfeito. Então, não é porque a pessoa não desenvolve os filtros de percepção que ela vai colocar a culpa no mundo. O resultado é sempre de dentro para fora. É isso aí, perfeito, doutor, é isso aí. E essa capacidade de interpretar, como eu falo normalmente, que nós não devemos ser um leitor de um livro só. O leitor de um livro só é aquele que acha que o mundo é interpretado através daquela única informação, uma bolha, né? Daquela única bolha. Então, assim, se você acha X ou Y, é interessante quanto mais informação, né, quanto mais conhecimento de mundo, quanto mais pessoas boas também do seu lado, isso vai ser inteiramente positivo para o seu desenvolvimento cognitivo, para resolver problemas psicológicos, resolver problemas econômicos, familiares, resolver problemas sentimentais, emocionais e de até existenciais. A importância de você saber o que é valor, o que é propósito, o que é uma visão de vida, o que é uma visão de mundo. Sim. Aí você tem na parte sua profissional, a atividade física, ela gera uma quantidade de energia absurda e ela sobe de baixo para cima e se distribui pelo cérebro, principalmente graças a um hormônio que chama dopamina. Aí hoje todo mundo fica falando em dopamina ouro, dopamina lixo, mas o fundamental é você ter uma visão equilibrada das coisas com o maior número de informações de qualidade e conhecimento que você puder. Essa é uma das missões, esse é um dos objetivos do Desinflama Brasil. Então, muito obrigado aí pela tua entrevista, gostei muito, e nós escolhemos você porque você é uma pessoa que é um exemplo para todo mundo de determinação, de ação, vontade, de estar sempre querendo aprender. Perfeito. Muito obrigado. Muito obrigado.